solicitação, hoje o Instagram tá meio doido. Eu tava aqui já rezando. Oi, Beto, Oi, tudo bom? tudo bom, Tati? Tudo certinho. Então, Eu sou Beto, pontual, viu? eu não tinha visto a tua solicitação. Hoje o Instagram tá todo doido. Aí eu pensei, eu não vi a Tá. Beto entrar, então eu vou dando uma enroladinha aqui, mas daí eu vi o teu oizinho, eu vi que já tava a solicitação. Então, Não, tô aqui. me fala um pouquinho de ti, se apresenta para os nossos seguidores, conta um pouco do teu trabalho. Claro. Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta. Eu sou conhecida como Beta aqui no Instagram. Tenho 46 anos. Moro em Florianópolis. Deixa eu virar minha lâmpada aqui que ela tá no olho. Moro em Florianópolis, mas eu sou paulistana. Sou casada, tenho 2 filhos. Tenho uma filha de 26 e um filhinho de 4. Eu atuo hoje em dia como personal organizer. A minha formação original é como publicitária, né? Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. A minha vida inteira eu trabalhei no meio corporativo como na área de administração de vendas, né? Com gestão de equipes de vendas. Depois que eu vim para Florianópolis, eu abandonei essa carreira e aí eu entrei nesse mundo de personal organizer. A gente tem uma história bem Ah, parecida com a low carb, então. é, a gente teve uma carreira diferente, né, a vida toda, e depois veio para esse mundo aqui, por paixão, né, Tati? Eu também, acho que foi com 26 mais ou menos que eu descobri a low carb e virou uma paixão, assim, uma obsessão. Aí eu falei, não, preciso mudar, É preciso fazer nutrição. E tô aqui, né? Estamos aqui, né? Contribuindo para esse mundo, diminuindo a obesidade verdade. no mundo. É isso aí. A minha história é mais recente que a sua. Eu entrei no mundo da low carb em 2018, por mim mesma, né? Por conta de questões de precisava emagrecer, recuperar a saúde. E também eu acho que é difícil alguém não se apaixonar quando entra nesse universo, né? Assim, grande parte das pessoas que eu conheço acaba se apaixonando e acaba virando aquela pessoa que vai espalhando pelo mundo, né? Uhum. Porque geralmente obtém um resultado muito bom e quer que todo mundo seja contagiado por isso. E é uma dieta que tu não Então, passa fome, tu come bem, tu come comida gostosa, porque tu pode colocar gordura e a gordura dá sabor, dá crocância para os alimentos, né? Então tem uma eu variedade acho que é isso que grande de apaixona, né? carne. Eu coloquei meus óculos aqui porque eu ainda tô com aquele probleminha no olho para não forçar muito, mas vai ficar um pouco de reflexo aqui, não tem problema, Não, né? não tem problema. Para mim não tá incomodando. Se o pessoal quiser colocar aqui nos comentários, tá atrapalhando ali, mas para mim não, para mim tá tranquilo. Não, acho que tá. Vai ficar um pouquinho no meu olho isso aqui. Então, Tati, aí foi assim, em 2018 eu comecei a estudar sobre low carb por mim mesma, né? Porque eu já vinha tentando outras formas de emagrecer. Normalmente, fazendo uma dieta, a dieta mais tradicional que a gente conhece, assim, com restrição calórica e tudo mais, eu conseguia emagrecer. Era aquela questão de comer menos e se exercitar mais, né? A gente sempre fazia isso. E esse comer menos e passar fome era sempre terrível, assim, só pensar em falava em dieta eu já entrava em pânico. Uhum. E eu tentei isso pela última vez quando eu entrei na menopausa, quando eu fiz 43 anos, eu entrei na menopausa super cedo, foi uma menopausa precoce, né? Uhum. E aí eu vinha tendo muita dificuldade para emagrecer. Na verdade, eu estava engordando de uma forma que não era assim o padrão. Eu nunca tinha engordado tão rápido em tão pouco tempo. Uhum. E era uma gordura que se acumulava muito assim na região da barriga. Eu achei aquilo muito estranho, a tal da Uhum. resistência insulínica se manifestando, né? Uhum. Então, eu tive contato com a low carb, até foi de uma forma bem assim, foi por acaso. Eu estava num grupo de mães, né, que eu fazia parte, o meu filho era pequenininho, daí várias mães se juntaram e elas começaram a falar de montar um grupo sobre low carb. Aí eu entrei nesse grupo, foi ali que eu comecei, falei, olha, mas será que low carb é a tal da dieta da proteína?
Aí comecei a pesquisar, daí fui cair lá. Onde que eu caí? Onde que será que eu caí? Dá um chute. Onde todo mundo cai. Família, Naquela. Não, não, o primeiro lugar que você vai pesquisar sobre low carb. no Todo mundo. Doutor Caia no Souto, né? blog do Dr. Souto. Caí no blog do Dr. Souto, daí fiquei, ai meu Deus, o que que é isso? Comecei a ler tudo aquilo, aí comecei a escutar todos os podcasts lá do Tribo Forte, devorei aquilo, me apaixonei Eu e ainda comecei a eu ainda fui praticar. um passo antes do Doutor Souto. Eu caí lá no Emagrecer de Vez, lá no Rodrigo Polesso. Foi o primeiro contato que eu Isso, tive com a low carb. Na época eu também comprei o programa dele, participei do grupo dele. E essa troca em grupo é muito é. boa, né? Sim, e na verdade o primeiro contato que eu tive real foi um vídeo do Rodrigo Polesso que jogaram nesse grupo. Daí eu fui lá e comecei a estudar, né? Uhum. Foi por meio desse vídeo, depois eu fui para o Dr. Souto, enfim. Aí eu comecei a aplicar aquilo na minha vida e vi que deu muito certo, comecei a emagrecer. Falei, gente, olha só, e não tô passando fome, tô comendo bem. E comecei a compartilhar. O meu Instagram, na verdade, começou como um diário alimentar, sabe? Eu comecei a compartilhar minha experiência aqui, comecei a fazer minhas receitas. E aí várias pessoas foram chegando e foi assim o início. Foi como se eu estivesse compartilhando o meu próprio diário alimentar. Uhum. E depois eu comecei a fazer publicações mais assim, com o intuito de informar, de trazer as informações que eu pesquisava, e foi esse caminho que foi tomando, essa proporção que foi tomando, até que se profissionalizou. E E como eu, tu com chegou o. nessa criatividade de se tornar uma personal organizer dentro da rotina low carb? Então, Tati, criatividade acho que já faz parte do universo de um publicitário, né? A gente tem que estar sempre assim, trabalhando com a nossa criatividade. E eu sempre tive essa visão assim empreendedora, né? Eu falei, o que que eu posso fazer neste momento? É aquela tal da história. Use o que você tem, né? Faça o que você pode. O que eu tinha na mão naquele momento? Uma formação de personal organizer, uma paixão pela low carb, muito estudo que eu vinha fazendo, muitas pesquisas, né? Eu Uhum. falei, bom, eu acho que eu vou começar a fazer isso. É, Aí fui desenvolvendo, fui trabalhando em cima disso, fui fazendo meu planejamento e até que eu comecei a atuar e deu super certo. Eu falei, bom, vou fazer dessa forma, vou ajudar as pessoas a organizarem a rotina alimentar, usando o método que eu desenvolvi para mim, né, que dá super certo para uma pessoa que é ocupadíssima, que não tem tempo para ficar fazendo coisas super elaboradas, e não tem muita grana também para gastar, né, que a gente não está com dinheiro sobrando. Uhum. Então eu falei, vamos fazer uma low carb prática e econômica para qualquer pessoa, onde qualquer pessoa consiga implantar isso na vida dela. Uhum. Aí foi esse princípio, assim, foi essa visão que me norteou para trazer esse trabalho que eu faço hoje, que é a, a visão do meu Instagram, né? Simplicidade, praticidade e economia. Que show. Acho muito legal o teu trabalho, né? Uma ideia muito diferente, né? Porque as pessoas, quando pensam em comida de verdade, já pensam, eu vou ter que cozinhar. Eu vou ter que passar mais tempo na Uhum. cozinha, eu não tenho tempo. A comida não tem tanto sabor. Então, tem essas objeções das pessoas em seguirem por conta de achar que vai dar muito trabalho, né? Você que é nutricionista deve ter contato com isso diariamente, né, Tati? As pessoas vêm com aquela visão de que vai ser muito difícil. Quando você diz assim, vamos fazer a estratégia low carb, que eu sei que você aplica outras estratégias, a pessoa fala, mas low carb tem que cozinhar, né? Tem que fazer tudo em casa, e aí, como é que faz? Uhum. Então, aí que eu entro, eu entro para mostrar que tudo pode ser muito prático e muito simples. É só você aplicar assim, alguns princípios, né? Principalmente assim. De repente a pessoa imagine que uma personal organizer, ela só vai atuar dentro desse universo da organização. E não é bem Eu já assim. Você imagino que o vai personal entrar no organizer universo dentro de um guarda-roupa, né? Vou organizar meu guarda-roupa, minha cozinha, os utensílios ali, também, os potinhos. Imagino também. nesse Mas sentido. assim, antes de você organizar qualquer coisa, o que que você tem que primeiro fazer? Você precisa abrir espaço. Você não consegue organizar nada que esteja entulhado.
Então, Uhum, você primeiro também vai trabalhar com essa pessoa aqui, ó. Para uhum, você fazer um trabalho completo, não dá para você só chegar e falar, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, você vai ter que trabalhar com a pessoa, a mente também. Então, uhum. é um trabalho de coaching também. Você tem Legal. que trabalhar o comportamento, sabe? Então, é como você vai entrar no universo dessa pessoa, vai entender qual é o cenário dela, quais são as objeções, quais são os objetivos, as necessidades, a estrutura familiar, Uhum, a situação financeira dela, como que é a rotina dela, né? Se uhum, ela trabalha fora, se ela trabalha em casa, se tem filhos na família, né? Se tem crianças. uhum. Enfim, é uma série de questões ali que você vai trabalhar no individual, por isso que é personal, né? Um trabalho personalizado. Aí tu consegue identificar o que ela quer, o que ela precisa e o que ela dá conta de fazer naquele momento. Isso. Então aí por isso que tem que ser uma consultoria personalizada em que a gente vai realmente conversando muito no dia a dia. A pessoa me traz ali qual é a situação, onde ela está precisando mais de ajuda. Muitas vezes é no próprio comportamento, os hábitos mesmo, sabe? A gente tem que trabalhar muito nessa questão dos hábitos. Ah, mas e aí? Eu estou habituada a todo dia tomar cafezinho, café com leite com pão. Como que eu posso mudar esse hábito? A gente também trabalha muito nisso, mas você precisa comer pão? Você precisa ter pão na sua despensa? Será que você não pode fazer de uma outra forma? O que que a gente pode fazer aí para ajustar? Será que a gente não pode fazer aí vários pãezinhos e congelar para você comer durante a semana? Coisas desse tipo que a gente vai trabalhando, sabe? Ah, Uhum. mas a minha família não gosta. Vamos tentar essa receita? Vamos tentar isso daqui? Aí você vai, sabe, trabalhando muito no individual até chegar naquela fórmula ali que dá certo para aquela família, para aquela pessoa. Entendi, Então é bacana que assim é um trabalho que complementa o trabalho de um nutricionista e de um médico, né? com certeza. Porque eu atuo muito no dia a dia ali de uma forma bem próxima com a pessoa. Uhum. E é essencial, né? E a gente, às vezes, na consulta tem tanta coisa para falar para o paciente que a gente não tem tempo também de ensinar esses detalhes, né? Então, como tu falou, completa Uhum. muito. Eu acho importante, é um trabalho assim, você sabe, né? Um trabalho envolve um trabalho multidisciplinar muitas vezes. Tem pessoas que têm facilidade, que se automotivam muito fácil, né? Uhum. Outras pessoas não precisam de muita ajuda, de ter alguém ali segurando na mão e falar, vamos junto. Esse trabalho motivacional também é uma coisa que está muito presente ali no dia a dia que eu faço com a pessoa. Uhum. Quando você passou pelo processo, é mais fácil você conseguir rede de apoio, exatamente. Thalita está aqui, lindona. É Uhum. uma rede de apoio, exatamente, né? Os Essencial. profissionais vão trabalhando juntos para conseguir ajudar aquela pessoa a seguir o plano mesmo, né? Uhum. Olha só, tá entrando bastante gente aqui, eu tô vendo. A Larinha tá aqui, a Thalita, que legal, gente. Obrigada por vocês virem. Prestigiando, né? Então, Beta, Uhum. a gente está falando, né? Low carb, low carb, low carb, mas não sei se tem algum iniciante aqui, alguém que não conhece, né? Vamos tentar falar a Uhum. mesma língua aqui e definir o que que é uma dieta low carb. Eu trabalho com a literatura científica que define que low carb é até 130 gramas de carboidrato. Não sei se tu segue essa mesma linha, porque tem vários, né? Tem vários Uhum. conceitos. Sim, sim. Low carb, a very low Uhum. carb, que é a cetogênica, até 50 gramas. Então, Uhum. tu trabalha geralmente com esse conceito também? Tu tem algum outro? Isso. Não, não, é dentro do conceito que todo mundo está habituado. Low carb até. O que acontece? Eu não fico entrando dentro desse protocolo de saber quantos carboidratos por dia a pessoa está consumindo, né? A gente estabelece ali quais tipos de alimento que mais favorecem mesmo para o metabolismo, para regular os hormônios. O que a gente tem ali vai ser priorizar as proteínas e os vegetais de baixo amido. Trabalho mais nessa linha de low carb raiz mesmo, bicho e planta, sabe? Espalho Então mesmo. a minha lista é essa lista que eu forneço para as pessoas é uma lista ali mais bicho e planta e não foco tanto em receitinhas ali. Eu forneço aquelas receitas coringa, falo, ó, essas receitas aqui vão te atender, você não vai precisar ficar fazendo coisas mirabolantes, são coisas fáceis, Uhum, né? Vou te dar algumas opções aqui para você introduzir, para você
ajudar a sua família, dar aquele estímulo, né? Que a gente sabe que a gente precisa também trazer umas receitinhas para agradar quem não está habituado. Então, eu fico mais focada nessa questão da comida de verdade mesmo, bicho e planta. Uhum. E quem tem criança, não está com aquela necessidade de emagrecimento muito grande, aí a gente também coloca ali os tubérculos, né, para ficar uma low carb assim mais menos restritiva. Mas assim, eu não fico entrando tanto nesse detalhe, porque isso é uma questão que mais o nutricionista que vai tratar com a pessoa, né? Eu entro mais na parte mesmo, assim, de falar, vamos estabelecer que a sua alimentação vai se basear em proteínas e vegetais de baixo amido. Uhum. Aí eu mostro os preparos ali, né? A culinária, como que é a culinária, o preparo desses alimentos, dou as videoaulas ali, dou as receitas e falo, olha, vamos basear sua alimentação nisso. Você vai preparar as carnes dessa forma, você vai preparar os vegetais dessa forma, você vai armazenar assim, esses são mais adequados para você armazenar, esses são mais legais para você fazer no seu dia a dia. Então eu vou mostrar essa dinâmica mesmo, como é que você vai fazer na prática. Não Fácil. fico realmente entrando nesse detalhe de contar, de ficar contabilizando macronutrientes, de saber quantos macronutrientes está consumindo no dia. Eu não entro nesse mérito. Fica muito mais fácil até para uma pessoa leiga, né? Porque se ela não tem muita noção de quanto de carboidrato tem, ela não vai saber dosar, né? Um alimento que tem Uhum, uma banana, por exemplo, tubérculos, uhum, grãos, né? Leguminosas, são alimentos que têm uma quantidade maior de carboidrato. Então, para ficar dentro do uhum. carb, a quantidade seria bem pequena, na verdade, né? Então, para quem não tem É o que eu falo assim, para a gente se manter aqui dentro desse conceito de low carb, vamos evitar os tubérculos, vamos evitar as frutas doces. Aí eu forneço a lista para a pessoa de quais são esses alimentos que estão liberados, né? Vamos dizer assim, que ela pode comer sem restrição. E aí eu forneço também a lista do que ela pode comer com moderação de vez em quando, para ela não ficar naquela neura de ficar contabilizando macronutrientes, que eu acho isso bem complicado. Eu acho que isso é uma estratégia que tem que entrar mesmo feita com o nutricionista quando a pessoa já está num platô, quando ela já está num nível que ela precisa entrar mais no detalhe ali, no ajuste mesmo para ela emagrecer, quando Uhum. ela está tendo muita dificuldade, até porque é um trabalho que envolve realmente profissional de saúde, né? Uhum. Então, eu não entro nesse mérito de contar macronutrientes. Eu forneço a lista e falo, a lista é assim, vamos focar em carnes, todos os tipos de carnes. Porque Então, a aí gente já está fica falando da lista aqui. Então, aí, gente, vamos lá. Lista low carb. O vou principal até que a anotar gente vai aqui. consumir, Depois eu posso fazer um- uma arte dessa lista e disponibilizar para o pessoal do meu desafio? Eu pode, vou claro que botar, pode. vou botar aqui. Então, tu trabalha, né, com carnes, ovos. Isso, vamos lá. Carnes de todos os tipos. Carne bovina, frango, né? As aves, no caso. Carne bovina, aves, carne suína, as vísceras, né? Com certeza tem que entrar na nossa alimentação, porque são os alimentos que têm maior densidade nutricional, estão lá no topo da nossa lista. Eu falo que são os Os nossos ovos, a gente, bonificativos, né? sim. Os ovos, né? A gente falou, Tati. Peixes, frutos do mar, é, enfim, todos os tipos de carnes entram na estratégia low carb. Com gordura, pode comer com a gordura, a pelinha do frango pode comer, a gordurinha da picanha, enfim, porque ali é o que vai dar saciedade, né? A gordura que está contida nos alimentos vai ajudar na saciedade. E as carnes são os alimentos que mais têm nutrientes. Então a gente vai colocar o nosso prato, o principal alimento que tem que estar no nosso prato é a proteína. E Uhum. aí a gente completa o nosso prato com os vegetais. O que É sobrar com isso. A fome. nossa refeição é essa. Essa é a base da alimentação: proteína e vegetais de baixo amido. Quais são os vegetais de baixo amido? Todas as folhas, né? As verduras ali, os vegetais folhosos que a gente fala. A alface, couve, repolho, rúcula.
a selga, agrião, enfim, todos os vegetais folhosos. Aí entra o brócolis, couve-flor, abobrinha, a abóbora também entra na estratégia low carb, Uhum, cenoura. uhum. Ficam muito em dúvida, entra cenoura? Entra beterraba? Sim, gente, entra, porque você não vai comer 1 quilo de cenoura nem 1 quilo de Para beterraba. tu Você vai comer um exceder a pouquinho na quantidade de salada, cenoura vai ser difícil, né? Como eu falei, é muito mais né? fácil tu exceder. Ah, eu vou comer um brigadeiro, porque é um brigadeiro. Se eu comer só um brigadeiro, eu não saio da low carb. Mas é difícil tu conseguir comer um brigadeiro, porque aquilo liberando a dopamina no teu cérebro vai te dar vontade de comer mais, vai te dar prazer. E aí entra naquele ciclo vicioso, né? Então, as pessoas É às bem vezes por me aí. perguntam, como é que eu faço para comer de tudo? Tendo um extremo autocontrole, né? Uhum. E eu acho muito difícil a gente ter esse autocontrole, né? A gente fala Uhum. assim, vou comer metade desse brigadeiro. Não dá, gente. Você come um, você quer comer 20. Não tem jeito. O açúcar ele realmente dá esse efeito no nosso cérebro, dá aquele, né? Aquele pânico, quero mais. Exatamente. Aí eu falei, cenoura, beterraba, né? Você não vai comer quilos de cenoura, não vai comer quilos de beterraba. A cenoura e a beterraba, na verdade, nem tem tanto carboidrato assim, Ah, né? Porque as tá pessoas falando. acreditam, eles têm açúcar, né? Para comer muita cenoura só fazendo bolo. Por isso que a Beta Concordo. falou que não recomenda tanta receitinha, né? Pois é. E aí, gente, ó, o que que não vai entrar, né? Para a gente evitar, as pessoas que precisam emagrecer, elas vão evitar os tubérculos, que são aqueles que têm muito amido, né? Os vegetais que têm muito amido, que são as batatas, né? Batata doce, batata inglesa, a, a mandioca, Mandioquinha. mandioquinha, Uhum. que é a mandioquinha é batata baroa aqui, eles falam batata salsa ou batata baroa, a mesma coisa. Uhum. Mandioca é cará, enfim, tem vários nomes aí. Basicamente o que nasce ali, né, os tubérculos que nascem embaixo da terra. A cenoura e a beterraba também nascem, mas eles entram sim na low carb, tá? Uhum. Ninguém vai comer quilos e quilos de cenoura nem beterraba. Uhum. Assim, Só que pergunta mais? das frutas. Frutas. Então, as frutas, o que que a gente vai priorizar? As frutas que têm menos açúcar. É macaxeira, catajuca, falou o nome da mandioca, é macaxeira. As frutas, o que que a gente vai priorizar? As frutas que têm menos açúcar. Uhum. Quais são elas? O Morango. abacate, o coco, o morango, o limão, maracujá, as frutas vermelhas, né? Aquelas frutinhas, Berries. frutas vermelhas que a gente fala, né? Berries. É, amora, a pitanga, enfim, essas frutinhas que têm menos açúcar. O que que não vai entrar, que você vai evitar? Que são frutas que têm muito carboidrato, muito açúcar, muita frutose. Infelizmente, a nossa querida banana, né? A banana não é interessante para quem está na fase de emagrecimento, porque ela tem muito carboidrato. A laranja, a maçã, pera, enfim, essas frutas mais populares aí, geralmente elas não vão entrar para quem está na fase de emagrecimento, E né? às vezes elas, inclusive, abrem o apetite, né? Abre o apetite. Você acha que vai comer uma maçã ou uma banana de lanchinho e tá fazendo um bom negócio? Meu Deus, é abrir o portal da fome. Isso Que que eu você falo para come os aquilo e pacientes. Se logo. for comer, coma de É, sobremesa, porque aí pelo menos tu já tá mais satisfeito, né? Vai ser muito difícil é, de abrir muito o apetite. Porque para mim, pelo menos, se eu comer uma banana de lanche da tarde, é como tu falou, abre a porteira. não. Não, eu não consigo comer uma banana, então eu nem começo. Se eu comer uma, eu quero comer meia dúzia, porque eu gosto. Não adianta eu falar assim, ah, eu não gosto. Eu gosto sim. Então, hoje que eu já estou na minha fase com peso ideal, eu posso comer, né? Mas quando a gente está na fase de emagrecimento, é interessante a gente evitar. Uhum. Mexerica e tangerina dá para comer sim. Ela você consegue comer, mas é aquela coisa, não é uma coisa, uma fruta não é uma coisa que você vai priorizar na alimentação, ela vai entrar como como o Dr. Souto fala, né? As frutas são guloseimas da natureza. Você tem que encarar elas como guloseimas. Elas não são a base da sua Os alimentação. docinhos da Não dá para natureza. você aquela coisinha que você vai comer esporadicamente, né? Você não vai chegar ali
comer uma dúzia de frutas de uma vez. De vez em quando você come uma frutinha, mas não é uma coisa para você todo dia fazer aquele prato de fruta e comer, porque vai atrapalhar o emagrecimento, né? Uhum. Depois que você chega na fase de manutenção, que já tá tudo bem, que tá tranquilo, aí tudo bem, gente, que o metabolismo já tá regulado, que você já conseguiu restaurar a tal da flexibilidade metabólica, né? Aí tudo Uhum. bem. Mas enquanto a gente não tá nesse nível, assim, que a gente precisa ainda emagrecer, tá com resistência insulínica, aí não é interessante comer muita fruta, né? Sim, principalmente se já tem, né, uma diabetes, uma Uhum, pré-diabetes, né, alguma doença já pré-instalada, né? Até o meu exato. amigo, o Dr. Principalmente. Senra, ele fala que é como se a pessoa tivesse um limite de carboidrato que ela pode comer na vida. Se ela exceder aquele limite e Uhum, passar para um diabetes, ela vai ter que restringir depois, né? isso. Tá perguntando se quebrar jejum com fruta não é uma boa opção. Não, é uma boa opção porque a fruta, ela tem açúcar, né? Não é interessante se quebrar o seu jejum com açúcar. Vai É fazer interessante um você pico quebrar de... o seu jejum, já vai dar aquele pico de glicemia, né? E já vai assim, não é interessante fazer isso. O legal, se você for consumir fruta, é que seja depois de uma refeição mesmo, né? Como uma sobremesa, porque daí não dá aquele efeito muito acentuado na insulina. A gente está entrando em termos muito técnicos aqui. Ô, Beta, e para quem gosta de uma frutinha, de uma banana, de um tubérculo, de aipim, de batata, o que que tu acha do refeed? Uhum. A pessoa tirar um dia da semana ali para dar aquela reiniciada metabólica no organismo e comer as coisas que ela gosta. Perguntaram isso sobre. Olha, eu acho É livre. assim, se eu for falar a minha opinião, é a questão do tal do autocontrole, né, Tati? Se você tem autocontrole, se você consegue, se você tem muito autoconhecimento de entender que isso vai ser uma única refeição e depois você volta, aí é questão de você entender. Isso vai fazer bem, mais bem, né? Ou mal para você? Vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Você vai se sentir culpado de ter feito isso? Você Uhum. vai se sentir legal depois, falar, ai, não, não deveria, não precisava. Vai Então é conseguir tudo uma voltar questão, depois, né? No dia vou seguinte. conseguir voltar? Então Uhum. você tem que ter muito autoconhecimento para fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que entender se você já fez isso antes e foi legal depois. Ah, não, voltei numa boa, tranquilo, na próxima refeição eu estou super focada de novo. Tudo bem. Agora fazer isso por obrigação toda semana, como, ah, não, toda semana eu tenho que fazer isso, virou um ritual, eu acho desnecessário. Eu Uhum. acho interessante você fazer numa ocasião especial, assim, ah, não, tá, eu vou, esse fim de semana eu vou ter um encontro em família lá, aí minha tia vai fazer aquela lasanha gostosa dela, eu vou abrir uma exceção que vale a pena. Eu não como todo dia aquela lasanha da minha tia, não vou ver minha tia todo dia, vou ver daqui 6 meses. Beleza, coma, entendeu? É uma exceção que você escolheu e que vale a pena. Uhum. Agora, você criar um ritual de toda semana ficar fazendo uma refeição livre, Aí já não é eu não exceção, acho que aí é rotina, né? é, eu não acho necessário. Eu acho que é mais interessante você eleger ocasiões que você acha que vale a pena para você abrir exceções, né? Uhum. Isso vai se tornar algo até saudável para você não ficar se sentindo aquele bicho do mato. Uhum. Ai, não, tá todo mundo lá na festa agora, né? E eu com a minha. Eu vou ser a única pessoa que não vou poder nem comer um brigadeirinho, né? Uhum. Tá, você quer comer, come. Se você acha que aquilo não é essencial para sua vida, eu, por exemplo, eu passava super bem sem comer. Eu ia na festa, socializava, comia super bem antes de sair de casa, me alimentava muito bem. Falava, não, vou de barriga cheia, porque daí corro menos risco de chegar lá e querer comer tudo que eu vejo na frente. Geralmente é essa a dica que eu dou. Quem vai numa festinha, primeiro, antes de sair, vai lá, enche a barriguinha, né, de comidinha boa, um pouquinho antes de sair, e chega na festa, você não vai ficar, toma água, sabe, conversa, tira o foco um pouco da comida, vai socializar na festa. Não fica só Consegue olhando para ter a mais comida, porque você não vai autocontrole na festa só para dos comer. Vai dançar, vai conversar, vai ajudar, sabe, sei lá, vai ajudar a cuidar das crianças, brincar com as crianças. Faz alguma coisa diferente, não fica só focado em comer quando você está numa festa, né?
eu acho que isso é muito aqui, né, Tati? A gente tem que mudar um pouco nossa mentalidade também. Sim. Tá É, parecendo um monte de pergunta e eu não tô conseguindo acompanhar. eu, quando penso em comer umas gordices, não gasto minha ficha com qualquer coisinha. Escolho bem mesmo que vou querer. Correto. Eu falei isso pro meu É marido isso esses aí. dias também, porque a minha sogra mandou. O que que ela mandou? Ah, era uma macarronese, que é aquele macarrão com maionese, sabe? Ai, Sei, e ela, nossa, minha tia faz um. e eu não gosto, não curto muito, assim. Não acho que combina. Eu gosto Uhum. de macarrão com aqueles molhos, quatro queijos, assim, né? Aham. Aí ela mandou, aí o meu marido não tava comendo, daí eu falei, ah, tu não vai comer? Daí ele, ah, pode comer. Daí eu falei, ah, eu não quero, eu não vou gastar meu estoque de Minhas carboidrato, fichas. não vou gastar minha ficha com uma coisa que eu não gosto, pode ficar pra ti. Ah, então, eu acho que é por aí. É tudo assim, Tati, eu acho que é muito importante, antes de tudo, a gente começar a trabalhar no autoconhecimento mesmo. Eu peço muito para as pessoas fazerem uma espécie de diário alimentar, sabe? Eu Uhum, falo para registrar o que ela está comendo todos perfeito. os dias. Mesmo que seja em fotos, ou que seja anotando, como ficar melhor. Ou até usando lá, tem gente que gosta de usar o aplicativo, né? E colocar o que está comendo, da forma que a pessoa mais gostar e mais ela se. Às vezes até a pessoa posta no próprio, nos stories do Instagram e me marca, né? Eu falo, faça como for melhor, mas observe o que você está comendo e observe o efeito que isso traz para você. Sim. Se essa Por alimentação que aí tá te também? deixando. Por que Por também? que você está comendo? Você comeu com fome mesmo? Ou você comeu só porque era horário de comer? Eu peço para muito para a pessoa começar a se conhecer melhor, Olha para ela só, entender muito esse temos a comportamento presença ilustre alimentar. de Henrique Eltran aqui, muito bom. Henrique Altran, oi amigo, tudo bem? E tudo, obrigada por vir. Pode Então eu continuar, acho desculpa, eu te assim, interrompi. é extremamente importante, Tati, o autoconhecimento, sabe? Então por isso que é importantíssimo esse atendimento personalizado. Porque eu levo muita pessoa a refletir por que ela está comendo, se ela está comendo realmente com fome, se ela está comendo só por hábito, se é por influência da família, porque está todo mundo comendo também. E então eu fico sempre trazendo de volta. E aí, você foi lá, passou o fim de semana e a gente não se falou, né? A gente vai se falando de segunda a sexta. Aí sexta, sábado e domingo não tem atendimento. Aí chega na segunda, ai, Beta, fim de semana eu fiz besteira. Eu não dou bronca, não chego assim, ai, você fez. Não, eu falo, tá, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que que aconteceu? Como que foi? Qual situação? Em qual situação? Por quê? Ah, tá, você entendeu por que que você fez isso? Daí a gente vai fazendo a pessoa refletir e entender o Troca a motivo que culpa, levou ela a sair. troca a culpa Em por vez de culpa, aprendizado, né? é, pelo aprendizado, pela reflexão mesmo. Uhum, perfeito. E aí, o mais importante para mim é fazer com que a pessoa caminhe sozinha, tendo essa capacidade de entender o próprio comportamento alimentar dela e Uhum, fazer escolhas melhores, mas assim, racionalmente, não agir tanto por impulso, não uhum, comer só porque está no horário, não comer só porque é o hábito da família, todo mundo fazer as refeições daquela forma, ter o café, tá? Enfim, é o hábito da minha família todo mundo sentar na mesa e tomar café junto. Tudo bem, senta na mesa. Toma seu cafezinho preto, é a sua escolha. Você uhum, não precisa comer o que está na mesa só porque está disponível. sim, exatamente. O que você tem que Começar entender é a assim, tirar que o piloto automático, né? isso, você tem que colocar a sua meta como algo assim que seja realmente muito forte. Geralmente a gente começa a se movimentar para mudança quando tem um motivo muito forte. Geralmente é pela saúde, ou por alguma motivação assim que tá. Eu, no caso, foi por conta da menopausa. Eu falei, gente, eu estou ficando velha, eu não vou ser uma velha gorda que não consegue nem agachar para brincar com o filho. Eu me recuso, porque era o que estava acontecendo comigo. Eu tinha que pedir pro meu marido me dar a mão, ai, me ajuda aqui, não consigo levantar. Com 43 anos, gente, eu falei, eu não conseguia descer uma escada sem me segurar na parede. Eu não conseguia dormir sem tomar analgésico para dor nas costas. Todo dia eu tinha que tomar remédio para dor nas costas.
Porque Então eu por falei, mais que não, não seja dá. uma pessoa que está acima do peso, com todos os exames em dia, tá pesando o joelho, tá pesando as articulações, né? Tá Uhum. dificultando a respiração, o coração tem mais trabalho, o pulmão tem mais trabalho, né? Acaba É assim, inflamação, né? acaba gerando uma inflamação, uma resistência à insulina, né? Então, por Uhum. mais que E esteja assim, saudável, é complicado, né? e assim, me incomodava a parte estética, com certeza, porque eu sempre fui magra. De repente eu engordei. Em um ano eu engordei 15 quilos. Eu falei, bom, aí me incomodava eu não poder colocar a roupa que eu queria, claro, a minha autoestima estava lá no chão. Ah, eu não gostava mais da minha imagem, eu sempre fui uma pessoa vaidosa que gostava de tirar foto, né? Eu era, sabe, andava com câmera para todo lugar. Eu era a fotógrafa das festas, sabe? Eu era a rainha da selfie. E de repente eu parei de tirar foto, eu parei de me olhar no espelho, eu parei de comprar roupa. Eu Sim. peguei todas as minhas roupas, Tati, e vendi num brechó. Eu fiz um brechó para eu não ficar mais olhando para aquele monte de roupa que eu tinha, que eu falava, ah, não, isso aí nunca mais vai entrar em mim, não vai servir. Uhum. Eu tinha me conformado, sabe, de verdade, assim. Só que na hora que começou realmente a pesar na questão da saúde, eu falei, gente, eu caí em mim, eu falei, não é possível, eu tenho só 43 anos e estou na menopausa e não consigo mais me movimentar direito, eu me recuso a viver a outra metade da minha vida desse jeito. E E aí, aí eu falei, vou voltar para academia. quando tu chega nesse pensamento, eu me recuso a continuar do jeito que tá, aí é quando tu sai da tua zona de conforto, porque aí a zona de conforto tá deixando de Sim, ser confortável e tá passando a isso, incomodar demais. exato. E aí é quando tu começa a Então, agir, né? assim, você já descobriu qual que é o seu motivo real, seu motivo real que vai te movimentar? Então, todos os dias você tem que lembrar disso. Na hora Exatamente. que você for lá jacar, falar, não, se eu estou fazendo isso daqui, vai me afastar cada vez mais desse meu objetivo, porque eu sei que não vai levar um dia, não vai levar um mês, Sim. pode levar um ano, pode levar dois. E quanto mais eu ficar é, saindo fora desse meu plano, mais ele vai se distanciar de mim, mais eu vou me frustrar. Uhum. Então a dieta, né? A alimentação saudável, o estilo de vida tem que ser praticado de domingo a domingo, né? Exceção é para ser tratada como exceção. Não Sim. é para todo final de semana você ir lá e fazer de novo, ficar repetindo aquele comportamento. Então é isso que eu faço, essa reflexão que eu faço, os meus clientes trabalharem muito, o comportamento. Porque tomar consciência, conseguir adquirir esse autoconhecimento, por É que o que que você vai está mover a fazendo isso? pessoa. É o que vai mover a pessoa. É, Porque então, assim, quando tu encontra um motivo real para tu fazer aquilo, tu começa a botar na balança. Vale a pena? Qual que uhum, vai ser o custo uhum, disso? Qual que vai ser o custo de eu comer assim desse jeito hoje? No meu caso é o intestino, né? Eu sofro a vida inteira com o problema do intestino. Então, eu não tenho tanta facilidade para voltar a engordar hoje. Eu consigo comer super, fiz esse teste na quarentena, né? De comer super mal e não engordei 1 quilo, mas em compensação o intestino já voltou a dar problema. E aí foi quando eu comecei a me dar conta. Eu uhum, falei, putz, eu tô voltando a comer mal porque eu não tô engordando, porque eu tava com foco no peso. E agora eu tô aqui, né? Me uhum, ferrei, tô aqui sofrendo de novo. Então a gente precisa por encontrar o aí. nosso real motivo, né? Além de mim, aqui em casa eu tenho um outro motivo que é meu filho, né? O Lucas, que vocês ouvem bastante falar, ele tem a intolerância ao glúten, né? Não posso de forma alguma incluir glúten na alimentação dele, açúcar de jeito nenhum, até porque não só por ele ser criança, é por conta de que eu não quero tornar o meu filho um viciado em açúcar, né? Hum, E quando ele consome glúten, quando ele consome açúcar, o comportamento dele fica totalmente alterado. déficit de A gente já atenção, fica, ele não, tem TDAH? não, ele tem o TEA, Uhum. transtorno do espectro do Sim, autismo. sim. E fica totalmente alterado o comportamento dele, né? Ele fica assim, e ele sofre, Tati. Não é só por nós, assim, de falar, ah, não, agora ele tá agitado, ele vai dar trabalho, não, é porque ele sofre. Uhum. Ele sofre. Então, eu não quero que ele fique com esse tipo de. é, que a alimentação dele provoque isso Na nele, né? prática, a Então, gente eu vê sou que melhora. responsável. Na prática, a gente vê que melhora, porque são alimentos opioides, são alimentos que estimulam a Sim. dopamina, né? Exato.
O glúten age diretamente nos receptores opioides do cérebro de uma criança, né, que tem autismo, de uma forma muito mais acentuada e transforma demais o comportamento. Uhum. Então, aqui em casa não existe nada com glúten naturalmente por conta da low carb, mas se acontecer assim de ter, não, eu já explico logo, falo, ele tem um problema sério com glúten na escola, eu explico para a família. Então, não é só por mim, é por mim, pela minha família, pelo meu marido que também tinha esteatose hepática, Uhum. estava com obesidade, ele é asmático, tinha assim totalmente alérgico, rinite, enfim, tinha um monte de problemas que assim desapareceram, desconforto gástrico, ele tinha muito problema gastrointestinal, tudo isso desapareceu. E é Então tão assim, bom tá quando a todo gente mundo, estimula as pessoas ao nosso redor e a gente vê que a gente está influenciando positivamente a nossa família, né? O é marido, maravilhoso. filho, tios, primos, enfim. A gente vê que o É nosso contagiante, é né? contagiante, é contagiante. E é muito bom, né? É, aqui começou por mim, mas depois logo meu marido se contagiou, porque ele viu que eu estava melhorando principalmente a questão do humor, sabe? Assim, o emagrecimento foi muito rápido, mas o meu humor. Assim, quando a gente entra na menopausa, é como se fosse uma TPM infinita. Uhum, Todos os dias você sente aquela sensação de TPM que você quer matar todo mundo na sua frente. uhum. Era assim. E aí melhorou muito a insônia, a pele, cabelo, tudo assim. Daí ele viu visivelmente aquilo estava fazendo bem para mim. E ele falou: então você está tendo um bom resultado, eu vou começar também. Daí ele entrou de cabeça, ele faz a cetogênica junto comigo, né? E pro meu filho é uma low carb moderada, vamos dizer assim, uma paleo, né? Onde ele come mais frutas, mais tubérculos, enfim, é mais liberado, assim. Uhum. Mas a nossa alimentação realmente não entra industrializados, assim, ultraprocessados, né? Industrializados, é lógico que entra, né? Que a gente não Sim, vive só de horta. Mas, mas os alimentos altamente processados a gente não consome. Então, sim. começa por nós, né, Tati? Tem que começar por nós, a gente tem que dar o exemplo, e esse exemplo vai arrastando todo mundo que está próximo de você. Começa pela sua casa, depois vai para os seus pais, para os seus amigos, assim, e acaba virando ao seu redor um efeito dominó, né? É, eu, E não. sempre me perguntam, mas aqui em casa todo mundo é muito, sabe, fora da casinha, assim, ninguém vai entrar nessa comigo e falar, começa por você. O Sim. propósito é seu neste momento, a prioridade é você. Coloque a máscara, a tal da história da máscara de oxigênio em você, Sim. para depois você ter condições de começar a E ajudar. implantar isso, vai conquistando, vai fazendo aí, dando seus. Daí eu vou dando as dicas, né, de como vai fazendo no dia a dia, para ir conquistando a família, É enfim. aquela frase, Aí, né? O exemplo arrasta, né? Então, se tu tem alguém uhum, na família que tu quer ajudar, começa por ti. Começa dando o exemplo. exato, é bem por aí. Mas realmente é isso. Comece por você, sabe? Não fique colocando objeções assim, obstáculos pelo ambiente, enfim, pelas pessoas que estão ao seu redor. Prepare o seu ambiente primeiro, Hum, né? A tal da questão da organização. Preparou o seu ambiente, sabe que não vai ficar tendo que apelar para comida pronta, por exemplo, né? Não, hoje eu tô com fome. Daí você vai lá e abre, ai caramba, não tenho nada, não fui na feira, e agora? Então você tem que se planejar no fim de semana, na sua folga. São hum, nesses dias que você vai ter que se planejar sim. para quando você estiver na sua rotina, você não ser pego de surpresa. Uhum. Então você vai ter que ter alimentos prontos, você vai ter que ter alimentos congelados, você vai ter que ter a sua listinha de compra que você vai fazer para a semana, saber quanto que você vai comprar para não ter desperdício, saber que tipo de alimento que você vai preparar para poder congelar, quais que você vai fazer no dia a dia que são mais práticos, mais rápidos. Então é nesse sentido que eu ajudo bastante as pessoas, né, com o meu trabalho também. Uhum. E E assim, eu acho que é muito mais simples do que as pessoas imaginam, viu, Tati? Porque é aquilo que a gente começou falando no início da live. Quando você diz para alguém que ela vai ter que voltar a cozinhar para comer comida de verdade, já dá aquele choque, né?
sim. Falar, poxa, vou ter que voltar a cozinhar e agora eu não tenho tempo. É impossível. Daí a pessoa já sai do seu consultório desanimada, né? Já Aí desmotiva. que tem, já desmotiva, falar, ai não. Aí ela me deu uma lista aqui que eu vou ter que comer isso, mas eu não vou conseguir fazer. Então, é nesse sentido que eu tenho ajudado as pessoas a mostrar que o simples é o que funciona, E né? como Que fazer, né? você não É precisa. extremamente importante. Como fazer? Como fazer de um jeito bem prático, de um jeito rápido, que tipo Descomplicado. de preparos que são mais simples para o seu dia a dia, em quais preparos que você vai investir para o fim de semana, para congelar. Tem Uhum, gente que realmente não tem ideia, né? Hoje em dia está sendo mais raro você ter pessoas que se dedicam a cozinhar em casa. uhum, Então, acaba tendo que ter um acompanhamento profissional. sim. Tem Beta, alguma perguntinha aí? Você tinha algumas, né? aham, me perguntaram se tem alguma contraindicação. Então, o que a gente falou aqui, né, de comer comida de verdade, a gente vê que a gente tem Uhum. 5 milhões de anos de história, comprovando a segurança disso, né? Só que ninguém pergunta se tem contraindicação para comer a dieta ocidental padrão, né? Exato. Eu acho que o princípio da low carb é assim, é uma alimentação, uma dieta, vamos dizer, ancestral, né? A gente basear nossa alimentação no que os nossos ancestrais comiam. Nada mais é do que isso. É comida de verdade, que é o tal do bicho e planta, açougue e feira. Essa é a base da alimentação. E esse tipo de alimento, ele não é contraindicado para ninguém. Até uma gestante, até uma criança, um idoso podem comer comida de verdade e devem comer comida de verdade, Exatamente. né? Agora Talvez existem eu não pessoas, existem. talvez eu não recomendaria para uma pessoa extremamente magra que quer hipertrofiar. Acho Ah, que mas aí entra tubérculo, né? Tome, dá-lhe proteína, dá-lhe tubérculo, enfim. Você que é a Nutri que vai assim assessorar a sim, pessoa na estratégia ideal para ela, né? E mas eu acho que é isso. Não tem contraindicação, serve para qualquer pessoa e é ideal bem, para nenhuma. você realmente não, para manter a saúde, para manutenção da saúde, para recuperar a saúde, não tem contraindicação alguma. Uhum, E é muito gostoso, né, Tati? É uma alimentação muito gostosa, porque é, você não precisa se privar do sabor das gorduras, né? Não uhum, ter que ficar fazendo aquele frango seco ali, sim, sem filé de frango sem graça, é. grelhado sem nenhum pinguinho de óleo. Eu passei por isso, foram muitos anos, sabe? Que eu era marombeira, assim, daí eu ia pra academia, treinava lá 5 horas seguidas, depois chegava em casa morrendo de fome e pegava lá meu filezinho, aquele filezinho do tamanho da palma da mão, né? Ó a minha mão, pequena aqui, ó, perto da minha cabeça. Tadinha, né, gente? Comer um pedacinho de frango desse seco, sem uma gordurinha. Eu comia e parecia que eu não tinha comido nada. Eu queria comer uns 5 filés de frango daquele. Eu E jantava era clube um. social, achando que estava arrasando. Eu também, ai, era clube social, era assim, levava para o trabalho. Eu tinha até uma tigelinha em formato de maçã para eu levar minha maçã e uma em formato de pera para eu levar minha pera. Aí era um lanchinho, eu tinha que. Ai, eu lembro agora, eu dou risada. E eu levava minha garrafinha térmica com 2 litros de chá verde que eu tomava no trabalho. Eu achava que aquilo ali estava me Eu fazendo levava minha barrinha de emagrecer. cereal para lanchar no trabalho. Eu comia aquele negocinho desse tamanho assim, morrendo de fome. Ai, gente, que fome que era, né? Ai, eu tenho até desespero de lembrar como que eu passei fome fazendo dieta. Eu me Aí lembro. acabava a dieta, o que que acontece? Acabou a dieta, o que que acontece? Não dá 2 meses, você tá tudo lá de novo, com Tá no peso efeito de volta. sanfona. Alguém perguntou ali do efeito É, sanfona? Não, efeito sanfona, não gente. siga uma Eu coisa que não é nunca, sustentável a longo prazo. nunca eu consegui manter o peso por muito tempo, assim, lógico que eu nunca fiquei obesa, nunca fiquei assim com sobrepeso, era aquela coisa assim de ganhar 5 quilos e perder 5 quilos, foi a vida inteira assim, Uhum, ganha, perde, né? Só que agora, depois da menopausa, eu ganhei 15 quilos, uhum. eu eliminei 17 quilos e até hoje o peso continua estável, faz mais de 2 anos, e sem O meu faz sacrifício 7, tá nenhum. estável também. Então, sem sacrifício. Então é maravilhoso por isso, porque é uma estratégia que você consegue manter.
depois que você se adapta a ela, né, da retirada ali dos carboidratos refinados, que no começo a gente sofre, né? No Sim, começo a gente sofre sim, não vamos falar que a gente, é a mil maravilhas que no primeiro mês você vai ficar de boa. No qualquer primeiro coisa mês, sabe assim, você sofre disso, né? assim. Você sofre tanto no É, psicológico quanto com a falta, uma certa abstinência mesmo, né? mas não é Mas é tão só no difícil, primeiro mês. não é tão difícil quanto outras estratégias, né? Que eu me lembro que quando eu participei Isso. do Vigilantes do Peso, dava 2 da tarde. Ai, Eu sou comilona, né? Meus pratos são bem generosos. Eu lembro que chegava tipo 2 da tarde, eu já tinha gastado todos os meus pontos. Aí eu pensava, e agora? É impossível. coitada. Eu olhava para aquilo lá e falava, é impossível seguir isso aqui. Eu não consigo comer só isso. Ave, que sofrimento. Eu nunca fiz essa do Vigilantes, não. Mas as minhas eram dietas assim, do tal do frango com alface, e a barrinha de cereal e a maçãzinha. Uhum. Era muito sofrido. É. Mas assim, é o que a gente estava falando do primeiro mês, você vai sofrer aquele efeito psicológico fortíssimo, né? De, e agora não vou mais comer meu pãozinho. Daí, tá, você coloca uma receitinha ali no começo para dar aquela, né, adaptada, coloca um pãozinho, enfim, low carb. Mas o ideal, assim, agora falando das receitas, né, que a gente ia falar a respeito também, às vezes, quando a gente começa em low carb, a gente fica tão encantado com a possibilidade de ter receitas dentro da estratégia. Ai, tem bolo low carb, tem pão low carb, tem biscoito. Aí você começa a querer fazer tudo. E aí você começa a comer demais. E E aí as tu receitas, começa elas são muito e aí tu densas, começa, né? e aí tu começa a cometer o erro de misturar a gordura com adoçante, Isso. dar aquela falsa sensação de que tu tá comendo um doce, né? Uhum. É a tal da proteína diluída, né? Elas quase não têm proteínas e acabam. Você não consegue consumir a quantidade ideal de proteínas para te manter bem nutrido. Você não, além de ter uma mistura de ingredientes que elas são muito calóricas, as receitas, né? Elas são muito densas em calorias. Aí você coloca ali farinha de amêndoas, que é bem gordurosa. E Aí aí você vai coloca marcando manteiga. quantidade, né? É isso, aí você coloca manteiga, aí você coloca, sei lá, pasta de amendoim, ou óleo de coco, né? Você vai colocando energia ali. Aí quando você vai ver, o equilíbrio entre a proteína e a energia naquela receita tá muito assim, né? Uhum. Você tá consumindo muito mais energia do que proteína. É o E erro com de quem isso, faz low carb e não emagrece, né? Pesa a mão nas sim, gorduras, pesa a mão nas calorias, né? isso. E aí você sente fome, daí você fala, ai, não, quero comer mais. Ai, é gostoso isso aqui, essa receitinha é boa. E você consegue comer só um bolinho ali com uma. É difícil, a pessoa vai querer comer todo dia, porque é gostoso, porque é palatável, né? Ai, E acaba consumindo quantidade, né? muita, muita energia e não dá oportunidade para o corpo queimar próprio estoque de energia que está ali na barriguinha, né? Uhum. No corpo. Então, por isso que não é interessante comer muita receitinha. A gente tem que usar a receitinha com bastante sabedoria, né? Sim. Mesmo no começo. O É. ideal é você fazer receitas que tenham mais, que sejam mais proteicas. Por exemplo, no café da manhã, em vez de fazer um pãozinho low carb, faz um omelete, né? Faz algo que tenha mais nutrientes, que seja mais concentrado em nutrientes. Boa dica. Em vez de, né? Em vez do cafezinho da tarde, sei lá, e querer comer um pãozinho low carb, faz um iogurte integral batido ali com um abacate, alguma coisa assim que vai te dar uma saciedade maior, né? Vai Ou te dá para trazer mais. fazer no lugar do pãozinho um panini, né? Que é aquele ovo batido com requeijão, que acaba Isso, sendo bem mais proteína do que usar ali uma farinha, isso. alguma coisa, né? Tentar priorizar. As receitas que eu costumo passar geralmente para o dia a dia são assim, são receitas que têm mais um equilíbrio maior. O pão carnívoro é bem legal, né, Tati? Aquele pão Uhum. de frango, com a massa de frango. Beta, Esse tipo de. Tá, tá acabando? temos 3 minutos. Jura? Meu Deus, essa live passou muito rápido. Eu tô só Nem de olho percebi, na hora aqui, sabia? porque eu não me acredito também que já estamos há 1 hora aqui conversando.
Nossa, Tati. Eu sou rápido Tem mesmo. alguma, uhum. Tem alguma Mas pode, pergunta não, aí eu queria te ainda? avisar que tem 3 minutos, se tu quiser fazer uma conclusão, né? Falar alguma coisa para a gente finalizar. Acho que a maioria das perguntas Uhum, a gente meio que respondeu indiretamente aqui, né? Eu estava dando uma uhum. olhadinha aqui, Sim, mas que a gente falou das é. calorias, os alimentos que parecem, mas não são ali. A gente comentou um pouquinho do clube social, que na verdade nem é low carb, né? Mas tem que sempre ficar de Uhum, olho no rótulo, porque a gente tem, às vezes, zero, diet, e vai ter maltodextrina, vai ter alguma coisa ali que eles conseguem burlar dizendo que não tem açúcar, porque não é quimicamente considerado um açúcar, né? Mas não acaba não sim. sendo de baixo carboidrato. Então tem que ficar Uhum. É, isso também é algo que eu reforço bastante, né? Para a gente não acreditar só no que está escrito na parte da frente do rótulo. ler os ingredientes. Porque o apelo tem um apelo comercial, né? Aquele produto está na prateleira para ser vendido, né? Palavra de publicitária, viu, gente? Ele foi desenvolvido para fazer você comprá-lo e foi desenvolvido também para fazer você ficar viciado nele. E Tem esses é dois muito, detalhes é aí, quantidade. né? Então, por isso que é muito importante pegar o alimento e aprender a decifrar o que está no rótulo, se aqueles ingredientes que estão ali são interessantes ou não. Geralmente o que é ideal é que seja mais próximo do alimento in natura, né? O alimento da forma que a natureza nos entrega. Se você está comprando um chocolate, uma barra de chocolate, por exemplo, o que que precisa ter em primeiro lugar ali na lista de ingredientes? O cacau, não é o açúcar, Uhum. né? Então é importante ter essa noção de como interpretar os rótulos. É algo que eu ensino também para quem trabalha ali comigo na consultoria. Mas eu queria falar então sobre a mensagem final, né? Quando você vai organizar a sua vida, né, como a gente falou ali no começo, é importante que você abra espaço. Você não vai conseguir organizar alguma coisa que está assim com tralha, né? Tralha emocional, com tralha física, enfim. A sua casa, ela, quando você quer entrar dentro de uma estratégia alimentar, você tem que organizar o cenário, você tem que organizar o ambiente. Não dá para você começar se tiver, por exemplo, na sua geladeira, na sua despensa, coisas que não vão favorecer você. Tá, eu não moro sozinha, Beta, tem aqui meu marido, meu filho, tá. Então cria um espaço seu para você começar com você. Aquele espaço que você sabe onde vai ter os seus alimentos ideais para você se manter no foco, né? Essa é a primeira dica que eu dou. Organiza o seu ambiente. Então, os momentos em que você estiver de folga, fim de semana ou à noite, enfim, prepara os seus alimentos. Quando você tiver um tempinho, prepara a mais para você congelar, para você ter armazenado, porque vão ter dias que você não vai conseguir cozinhar. Acontece muito, a gente sabe disso. E para esses dias que a gente não vai conseguir cozinhar, a gente tem que estar preparado. Então é importante organizar, planejar com antecedência e sempre estar prontos para os dias difíceis, né? E se você conseguir evitar de ter os alimentos que são os seus inimigos dentro de casa, melhor. Tenta convencer sua família, procura dar alternativas melhores, né? Eu sei que é difícil, principalmente com criança, mas vai convencendo aos poucos, vai dando o exemplo, porque crianças seguem muito o nosso exemplo. Faz a criança participar com você dos preparos, traz para dentro do seu mundo. É um trabalho de formiguinha, gente, mas vale muito a pena. Com Vale muito a certeza. pena porque é uma transformação que você vai se orgulhar, começando por você e espalhando para sua família, para os seus amigos, para todo mundo que está ao seu redor. Beta, muito obrigada por essa super aula que tu deu aqui pra gente. O pessoal tá elogiando demais ali nos comentários. Ó, quem quiser, segue a Beta, vida underline simples, underline low carb. É, Gostei muito da nossa conversa, passou super rápido. E quando quiser, as portas estão abertas para a gente continuar esse bate-papo, né? Conversar mais um pouquinho. E precisando também de Eu que, qualquer ag- coisa, eu que agradeço, gente, pela presença de vocês, foi muito legal, viu? Obrigada por terem vindo aqui prestigiar a live.
Tô Vai. lá no meu Insta, quem quiser seguir, fique à vontade, vai ser um prazer recebê-los. E Tati, muito obrigada, viu? Adorei conversar com você, obrigada pelo espaço e você também, precisando, estou à disposição, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, um beijo. Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.